Meu marido pediu para ver a ex dele. O que eu fiz depois vai mudar tudo para sempre. Meu nome é Laís. Tenho 34 anos, sou enfermeira e moro em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Sempre fui daquelas mulheres que todo mundo admira de longe. Responsável, dedicada, aquela que segura a barra quando tudo desmorona. No hospital, era a primeira a chegar e a última a sair. Em casa, não era diferente. Cuidava de tudo, das contas à comida, do cachorro às plantas na varanda. E do meu casamento também. Douglas e eu estávamos juntos havia 6 anos. 6 anos que, para muita gente, pareciam uma história de sucesso. Ele era administrador, trabalhava numa empresa de logística em Garanhuns, ganhava bem, tinha aquele jeito charmoso de falar, aquele sorriso que convencia qualquer um. Minha mãe adorava ele. Minhas amigas suspiravam quando ele aparecia nos churrascos de domingo. Você deu sorte, Laís, diziam. E eu sorria, mas por dentro já fazia tempo que algo rangia. Era domingo, um desses domingos quentes e arrastados do sertão, onde o tempo parece não passar. Eu tinha acabado de lavar a louça do almoço, estrogonofe que fiz porque ele adora, e estava secando as mãos no pano de prato quando Douglas entrou na cozinha. Ele tinha aquela cara. Sabe quando a pessoa quer dizer alguma coisa, mas fica ensaiando mentalmente antes? Pois é, ele ficou ali, parado, mexendo no celular, até que soltou. Laís, estava pensando numa coisa aqui. Continuei guardando os pratos, fingindo naturalidade, mas já senti o clima mudar. Pensando no quê? Perguntei sem olhar para ele. Ele respirou fundo, como se o que ia dizer fosse algo profundo, cheio de significado. Eu queria reencontrar a Marcele, só para conversar, sabe? Fechar um ciclo. Travei. A mão parou no ar, segurando o prato. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Virei para ele devagar. E lá estava Douglas, com aquela expressão de quem acha que está sendo maduro, evoluído, sei lá. A Marcele, repeti como se precisasse confirmar. A gente terminou mal, ficou muita coisa no ar. Eu só queria resolver isso, entende? Para poder seguir em frente de verdade. Seguir em frente, como se ele estivesse preso em algum lugar, como se eu não fosse suficiente para ele estar presente. Senti algo queimar no peito, mas não era raiva ainda. Era mais um choque mudo, sabe? Aquela sensação de estar caindo, mas ainda não ter batido no chão. E você acha que isso é necessário? Perguntei, tentando manter a voz firme. Acho, Laís. Olha, eu te amo. Você sabe disso. Mas eu preciso fazer isso por mim. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Claro. Como se um casamento fosse feito de partes separadas, onde cada um resolve suas coisas sozinho e pronto. Engoli seco e coloquei o prato no armário com mais força do que deveria. Tá bom. Foi tudo o que consegui dizer. Ele piscou, surpreso. Acho que esperava uma briga, um escândalo. Mas eu não ia dar esse gostinho pra ele. Não ali. Não ainda. Ele saiu da cozinha com um sorriso discreto, como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. E eu fiquei ali, sozinha, com o coração batendo descompassado. Naquela noite, deitada ao lado dele, fingi que estava dormindo. Mas minha cabeça não parava. Marcele. A ex dele. A mesma que ele dizia não lembrar mais, que vivia dizendo que era passado, que não significava nada, mas eu sabia. Eu sempre soube. Via quando ele curtia as fotos dela no Instagram. Via quando ele desviava o olhar toda vez que o nome dela aparecia em alguma conversa de amigos. E agora ele queria vê-la. Fechar um ciclo. Fechei os olhos com força, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo canto. Não era só o pedido. Era tudo. Era a sensação de estar sendo deixada de lado no meu próprio casamento. De ser a segunda opção. De estar ali, firme e forte, segurando tudo sozinha, enquanto ele tinha a liberdade de olhar para trás. Mas algo aconteceu naquela noite. Algo mudou dentro de mim. Enquanto Douglas dormia tranquilo ao meu lado, roncando baixinho como se não tivesse acabado de enfiar uma faca nas minhas costas, eu tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Não ia chorar na frente dele. Não ia implorar. Eu ia descobrir a verdade. E quando descobrisse, ia virar esse jogo. Do meu jeito. Nos dias seguintes, me tornei outra pessoa. Não por fora. Continuei sendo a Laís de sempre. Pontual no hospital, sorriso educado, café pronto toda manhã. Mas por dentro, eu estava acordada. Muito mais do que deveria ter estado nos últimos anos. Comecei a observar cada detalhe,
cada movimento dele. Douglas tinha o costume de deixar o celular virado para baixo na mesa de cabeceira. Antes, eu achava normal. Agora, aquilo gritava. Ele passou a tomar banho com o celular dentro do banheiro. Vou ouvir música, dizia. Mas que música demora 40 minutos? Uma terça-feira à noite, ele disse que ia resolver uns problemas no trabalho e voltaria tarde. Eu estava no sofá, assistindo uma série qualquer, quando ouvi a mensagem dele no WhatsApp. Aquele barulhinho característico. O celular dele tinha ficado na mesa da sala, carregando. Ele estava no quarto trocando de roupa. Meu coração disparou. Olhei para o corredor. Olhei para o celular. Minha mão tremeu quando peguei. A tela acendeu. Marcele. A foto dela ainda estava lá, salva nos contatos. Cabelo loiro, sorriso largo, toda produzida. A mensagem dizia: então tá, às 19 horas, mas não me deixa esperando de novo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. De novo. Ou seja, já tinha acontecido antes. Não era o primeiro encontro. Aquele papo de fechar ciclo era mentira. Ele já estava vendo ela. E pior, vinha mentindo para mim o tempo todo. Ouvi os passos dele se aproximando. Coloquei o celular de volta no lugar exato. Me sentei no sofá e respirei fundo. Quando ele entrou na sala, peguei minha xícara de chá e fingi estar concentrada na TV. Vou sair agora, amor. Volto umas 10, tá bom? Disse ele pegando as chaves do carro. Tá bom, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ele me deu um beijo na testa. Um beijo frio, mecânico, daqueles que a gente dá por obrigação. E saiu. Assim que a porta fechou, levantei num pulo. Não ia deixar barato. Peguei meu celular e fiz algo que nunca imaginei fazer. Comecei a juntar provas. Acessei o computador dele que ficava na sala. Ele sempre deixava logado no e-mail pessoal. E lá estava. Mensagens trocadas com Marcele havia meses. Frases românticas, saudades, promessas de encontros discretos. Tinha até uma mensagem dele dizendo: a Laís não desconfia de nada. Fica tranquila. Senti meu estômago revirar. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer traição física. Ele me achava burra. Achava que eu era cega, que engolia qualquer desculpa que ele desse. E o pior, ele estava certo. Eu tinha engolido. Durante meses. Mas não mais. Comecei a tirar prints de tudo. E-mails, mensagens antigas que ele não apagou direito, conversas no Messenger. Salvei tudo numa pasta oculta no meu celular. Depois, limpei o histórico do computador, fechei tudo e voltei para o sofá como se nada tivesse acontecido. Quando Douglas chegou em casa, por volta das 10h30, eu estava deitada, fingindo dormir. Ele entrou no quarto, tomou banho e deitou ao meu lado. Senti o cheiro do perfume dele misturado com outro perfume. Perfume de mulher. Ela tinha abraçado ele, ou talvez mais que isso. Apertei os olhos com força para não deixar as lágrimas caírem. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Fiz café, preparei pão na chapa, coloquei a mesa como sempre fazia. Ele desceu bocejando, todo tranquilo. Deu bom dia como se fosse um marido comum voltando de um dia de trabalho comum. Dormiu bem? Perguntei, servindo o café dele. Dormi. Ontem foi cansativo, mas consegui resolver tudo. Mentiu, sem pestanejar. Sorri. Um sorriso calmo, sereno. Que bom, amor. Fico feliz que tenha resolvido. Ele me olhou, meio desconfiado por um segundo, mas logo relaxou. Afinal, eu era a Laís. A Laís que acreditava em tudo. A Laís que nunca questionava nada. Só que essa Laís tinha morrido naquela terça-feira à noite. Nos dias seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Descobri que Marcele era personal trainer, morava em Recife e que Douglas ia vê-la toda vez que dizia estar resolvendo pendências em Garanhuns ou visitando a mãe. Ele tinha uma rotina, quinta ou terça à noite, sempre as mesmas desculpas. Mas eu não ia confrontá-lo ainda, porque algo estava mudando em mim também. Não era só raiva, era outra coisa. Uma força que eu não sabia que tinha. Comecei a me olhar no espelho de outro jeito. Vi os fios brancos que eu escondia, o cansaço no rosto, a mulher que tinha se apagado para caber na vida de alguém. E decidi, se ele podia recomeçar, eu também podia. Marquei no cabeleireiro, cortei, pintei de um castanho mais vivo, fiz luzes. Comprei roupas novas, daquelas que eu guardava para quando emagrecer. Voltei a sair com as meninas do hospital nas sextas. E me matriculei num curso técnico em Garanhuns, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Douglas notou, mas não disse nada.
Acho que achou que eu estava apenas cuidando de mim. E de certa forma, eu estava. Só que não para ele. Estava me preparando para a guerra. As semanas foram passando e eu me sentia renascendo. Cada aula do curso técnico em Garanhuns era como um tijolo sendo colocado na construção de uma nova versão de mim mesma. Eu acordava mais cedo, me arrumava com mais cuidado, escolhia as roupas pensando em como eu me sentia, não em agradar ninguém. No hospital, as colegas começaram a notar. Laís, você tá diferente, disse Fernanda, a técnica de enfermagem que trabalhava comigo no plantão noturno. Tá com um brilho novo no olhar. Sorri, mexendo no café que esfriava na caneca. Só tô me cuidando mais, Fê. Coisa que deveria ter feito há tempos. Ela me olhou com aquela expressão de quem sabia que tinha algo mais por trás, mas não insistiu. Fernanda sempre foi discreta, uma das poucas pessoas em quem eu realmente confiava. Trabalhávamos juntas há quase 4 anos, e ela conhecia minha história com Douglas. Já tinha visto eu chorando escondida no vestiário mais vezes do que eu gostaria de admitir. Mas dessa vez era diferente. Eu não estava chorando. Estava planejando. Em casa, Douglas começou a estranhar minha mudança de comportamento. Eu não perguntava mais onde ele ia. Não questionava os atrasos. Não ficava esperando acordada quando ele chegava tarde. Simplesmente seguia minha vida. E isso o incomodava. Você anda estranha, ele disse numa quinta à noite, enquanto eu me arrumava para sair. Estranha como? Perguntei, passando o batom sem olhar para ele. Sei lá, distante. Tá saindo muito. Virei para ele e sorri, daquele jeito doce que eu costumava sorrir antes de tudo desmoronar. Eu só tô vivendo, Douglas. Achei que você ia gostar. Você sempre disse que eu precisava ter mais vida própria. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque era verdade. Durante anos ele reclamou que eu era grudada nele, que eu não tinha hobbies, que vivia só em função da casa e do casamento. Agora que eu estava fazendo exatamente o que ele pediu, ele não gostava, porque não era sobre eu ter minha própria vida, era sobre ele ter controle sobre a minha. Peguei a bolsa e saí, deixando ele ali, parado na sala, com aquela cara confusa. Encontrei as meninas num barzinho no centro de Caruaru. Jéssica, Camila e Fernanda já estavam lá, numa mesa perto do palco onde tocava forró ao vivo. A noite estava linda, com aquele ventinho fresco que só o Agreste tem. Arrasou no look, amiga, gritou Jéssica quando me viu chegando. Eu tinha colocado um vestido verde que comprei semana passada, daqueles que eu nunca teria coragem de usar antes. Me sentia bonita. Me sentia viva. Bebemos, rimos, dançamos. E pela primeira vez em anos, eu não pensei em Douglas. Não pensei no que ele estava fazendo, com quem estava, se estava mentindo de novo. Simplesmente existi. No meio da noite, Fernanda se aproximou de mim enquanto as outras dançavam. Posso te falar uma coisa? Ela perguntou, séria. Claro, eu tô feliz de te ver assim, mas eu sei que tem algo acontecendo. Você não precisa me contar se não quiser, mas saiba que eu tô aqui, tá? Segurei a mão dela e apertei com carinho. Obrigada, Fê. Eu sei. E quando for a hora, eu conto. Ela acenou com a cabeça e voltamos a curtir a noite. Cheguei em casa depois da meia-noite. Douglas estava acordado, deitado no sofá, assistindo algo na TV. Ele nem levantou o olhar quando entrei. Se divertiu? Perguntou com um tom ácido. Muito, respondi, tirando os sapatos. Fui pro quarto, tomei banho e deitei. Senti quando ele entrou na cama, horas depois. A distância entre nós dois, que antes era emocional, agora era física também. Dormíamos no mesmo colchão, mas estávamos em mundos completamente diferentes. Enquanto isso, meu dossiê contra ele crescia. Cada mentira, cada encontro escondido, cada mensagem apagada que eu conseguia recuperar. Salvei tudo, organizei tudo. Tinha prints com datas, horários, locais. Até um áudio que gravei dele falando ao telefone com Marcele, enquanto eu fingia estar na cozinha. Eu era metódica, paciente, como uma enfermeira cuidando de uma ferida infectada. Primeiro, você limpa. Depois, você trata. E só então, você fecha. No curso técnico, conheci o professor Reinaldo, um senhor de uns 50 anos, cabelos grisalhos, sempre com aquele sorriso gentil. Ele dava aula de gestão hospitalar e tinha uma forma de ensinar que me fazia sentir capaz de tudo. Certa noite, depois da aula, ele me chamou. Laís, posso te falar uma coisa? Claro, professor. Você tem um potencial enorme.
Não sei se alguém já disse isso pra você, mas você devia considerar fazer uma especialização, talvez até tentar uma vaga em Recife. Conheço algumas pessoas no hospital português que estariam interessadas num perfil como o seu. Senti meu coração acelerar. Recife. Uma oportunidade nova. Uma vida nova. O senhor acha mesmo? Perguntei, com a voz trêmula. Tenho certeza. Você é dedicada, inteligente e tem aquela coisa que não se ensina. Comprometimento verdadeiro. Pensa no que eu disse. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervilhando de ideias. Recife não era só uma cidade grande. Era liberdade. Era recomeço. Era a chance de ser quem eu sempre quis ser, longe de tudo que me prendia. Entrei em casa e vi Douglas no celular, digitando freneticamente. Quando me viu, rapidamente escondeu o aparelho. Chegou tarde, ele disse, seco. Conversei com o professor depois da aula. Fui pro quarto sem dizer mais nada. Ele continuou ali, grudado no telefone, provavelmente conversando com ela. E eu? Eu já estava em outro lugar. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Estava pronta para o próximo passo. Faltavam 3 semanas para o nosso aniversário de casamento. 6 anos juntos. Douglas já tinha começado a falar sobre fazer algo especial, como se aquilo pudesse apagar tudo o que ele vinha fazendo pelas minhas costas. Como se um jantar bonito fosse suficiente para manter a farsa de pé. Mas eu deixei ele pensar que sim. Que tal a gente fazer algo diferente esse ano? Ele sugeriu numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café. Pensei em chamar a galera, fazer um jantar em Gravatá. Tem aquele restaurante que você gosta, lembra? O Vila dos Sonhos? Perguntei, fingindo empolgação. Esse mesmo. A gente aluga o espaço, chama os amigos, a família. Vai ser legal. Sorri. Um sorriso doce, dócil. O sorriso da Laís que ele achava que conhecia. Adorei a ideia. Deixa comigo a lista de convidados? Claro, amor. Você sempre foi melhor nessas coisas. Ele me deu um beijo na testa e saiu para a academia. Ou pelo menos era o que ele dizia. Eu já sabia que era outra desculpa para encontrar Marcele. Mas dessa vez, não liguei. Porque eu tinha um plano. Peguei meu celular e abri a pasta onde guardava todas as provas. Meses de investigação silenciosa. Prints de conversas, áudios, fotos que ele postava dizendo estar em lugares onde não estava. Até recibos de hotéis que ele pagou com o cartão de crédito que achava que eu não verificava. Tudo organizado. Tudo datado. Tudo irrefutável. Respirei fundo. Era hora de começar a executar. Liguei para Fernanda. Fê, preciso de um favor. Pode falar, amiga. No dia do meu aniversário de casamento, vai rolar um jantar em Gravatá. Eu preciso que você esteja lá. Claro, mas... Tá tudo bem? Vai estar, respondi, com uma firmeza que eu mesma me surpreendi. Eu prometo que vai estar. Nos dias seguintes, mergulhei nos preparativos. Organizei a lista de convidados com cuidado cirúrgico. Minha mãe, meu irmão, minhas amigas do hospital, os amigos em comum que tínhamos. E claro, a mãe do Douglas, Dona Ivete, que morava em Garanhuns e que sempre foi muito atenciosa comigo. O restaurante foi reservado. O menu, escolhido. As decorações, aprovadas. Douglas estava radiante, achando que eu estava finalmente voltando ao normal, como ele mesmo disse. Você tá animada, né? Ele perguntou numa noite, enquanto assistíamos TV. Muito. Menti. Acho que vai ser uma noite inesquecível. Ele sorriu satisfeito e voltou a mexer no celular, provavelmente mandando mensagem para ela, contando como tinha me convencido de que estava tudo bem entre nós. Enquanto isso, eu passei a frequentar a terapia. Tinha começado 3 semanas antes. Indicação da Fernanda. A psicóloga, doutora Silvia, tinha consultório no centro de Caruaru. Mulher firme, de olhar penetrante, que não aceitava meias verdades. Laís, você tem certeza de que quer fazer isso? Ela me perguntou numa das sessões, depois que contei meu plano. Tenho, respondi sem hesitar. E você já pensou nas consequências? No que vem depois? Já, e sei que vai doer, mas ficar calada, engolindo tudo, dói muito mais. Eu não mereço viver numa mentira. Ela me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Você é mais forte do que imagina. Só não se esqueça disso quando tudo explodir. Saí daquela sessão com o peito apertado, mas com a convicção inabalável. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Estava fazendo por mim, porque eu merecia a verdade, porque eu merecia respeito.
e porque eu não ia deixar que Douglas saísse dessa história como o homem perfeito que todo mundo achava que ele era. 2 dias antes do jantar, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Laís, você não me conhece, mas acho que a gente precisa conversar. Sobre o Douglas. Me liga quando puder. Marcele. Meu coração disparou. Ela tinha descoberto? Ela sabia que eu sabia? Respirei fundo e decidi não responder imediatamente. Precisava pensar. Precisava entender o jogo. Esperei algumas horas. Depois, liguei. Alô? A voz dela era suave, quase insegura. É a Laís. Você me mandou mensagem. Houve um silêncio do outro lado. Depois ela suspirou. Eu não sei direito como começar isso, mas acho que você precisa saber de algumas coisas. Sobre ele. Eu já sei. Cortei. Firme. Outro silêncio. Você sabe? Ela perguntou surpresa. Sei. Há meses. E você? Eu descobri que ele é casado há 2 semanas. Ele me disse que vocês estavam separados, que era só questão de tempo até o divórcio. Eu acreditei. Mas aí comecei a desconfiar e... investiguei. Laís, eu não sabia. Juro que não sabia. A voz dela estava embargada. Ela estava chorando. E de alguma forma estranha, eu não senti raiva dela. Senti pena. Porque ela também tinha sido enganada. Marcele, eu acredito em você, disse calmamente. E eu vou resolver isso. Pode confiar em mim? Posso. Ela respondeu, fungando. Então me faz um favor. No sábado, dia do meu aniversário de casamento, você vai receber um convite meu. Quero que você apareça. O quê? Laís, eu não sei se... Confia em mim, repeti. Vai ser importante. Pra mim, pra você e pra ele entender o tamanho da mentira que ele construiu. Ela hesitou, mas concordou. Desliguei o telefone e olhei pro teto. A peça final do tabuleiro tinha acabado de se encaixar. Agora era só esperar o dia chegar. O sábado amanheceu ensolarado, com aquele céu azul típico do agreste pernambucano. Acordei cedo, mais cedo do que o normal, com o coração batendo num ritmo acelerado. Era o dia que tudo mudaria. Douglas ainda dormia ao meu lado, tranquilo, alheio ao furacão que estava prestes a desabar sobre ele. Levantei devagar, tomei banho, escolhi meu vestido com cuidado. Um vestido vermelho, aquele que eu tinha comprado semanas atrás e guardado para essa ocasião. Vermelho de recomeço, vermelho de coragem. Quando desci para a cozinha, ele já estava acordado, mexendo no celular como sempre. Bom dia, amor, disse ele, sem levantar os olhos da tela. Ansiosa para o jantar? Muito, respondi, servindo café. Acho que vai ser uma noite que ninguém vai esquecer. Ele sorriu, achando que era empolgação. Pobre tolo. Passamos o dia finalizando os últimos detalhes. Às 5 da tarde, estávamos no carro rumo a Gravatá. O restaurante Vila dos Sonhos ficava numa área afastada, cercado de verde, com uma vista linda do pôr do sol. Perfeito para uma celebração. Ou, no meu caso, para um acerto de contas. Os convidados começaram a chegar por volta das 7. Minha mãe, sempre elegante, chegou com meu irmão. Dona Ivete, mãe do Douglas, veio logo em seguida, me abraçando com carinho. Fernanda chegou com Jéssica e Camila. E, aos poucos, a mesa foi se enchendo com rostos conhecidos. Sorrisos, abraços, votos de felicidade. Douglas estava radiante, cumprimentando todo mundo, fazendo piadas, sendo o charmoso de sempre. O homem que todos admiravam. O marido perfeito. Às 7h30, vi Marcele entrando no restaurante. Ela estava discreta, com um vestido preto simples, o cabelo preso. Nossos olhares se cruzaram e ela acenou levemente. Fiz um gesto com a cabeça, indicando que ela ficasse perto da entrada. Douglas estava de costas, conversando com uns amigos, e não a viu. Ainda. O jantar começou. Entradas, pratos principais, vinhos, conversas animadas, risadas, brindes. Tudo parecia perfeito. Até que chegou o momento da sobremesa. Foi quando me levantei, segurando minha taça de vinho. O salão foi ficando em silêncio aos poucos. Douglas me olhou, meio surpreso, mas sorriu, achando que eu ia fazer um discurso fofo de aniversário de casamento. Gente, eu queria agradecer a todos por estarem aqui hoje. Comecei, com voz firme. 6 anos de casamento é algo a se comemorar, né? 6 anos ao lado de uma pessoa que você escolheu para dividir a vida. As pessoas assentiram, sorrisos nos rostos. Douglas continuava me olhando, orgulhoso. Mas antes de fazer o brinde, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Porque hoje não é só sobre celebrar, é sobre verdade. O sorriso dele começou a murchar.
Senti o clima mudando. Nos últimos meses, eu descobri algumas coisas sobre o meu casamento. Continuei, sentindo meu coração martelando, mas minha voz não tremeu. Descobri que meu marido estava tendo um caso com a ex-namorada dele há quase 1 ano. Descobri que ele mentia sobre onde estava, com quem estava, o que fazia. O silêncio no salão era ensurdecedor. Douglas ficou pálido. Algumas pessoas olhavam para ele, outras para mim, sem saber onde enfiar a cara. Laís, para com isso. Ele tentou interromper, a voz rouca. Não, Douglas. Você pediu para fechar ciclo com a Marcele, lembra? Então eu achei justo que a gente fechasse esse ciclo aqui, hoje, na frente de todo mundo. Fiz um gesto com a mão e Marcele entrou no salão. Os olhos de Douglas se arregalaram. Ele tentou se levantar, mas parecia colado na cadeira. Essa é a Marcele, apresentei, calmamente. A mulher que você disse que queria reencontrar para conversar. Só que você esqueceu de contar para ela que ainda era casado comigo. E esqueceu de me contar que já estava encontrando ela há meses. Marcele estava parada na entrada, os olhos marejados, mas firme. Ele me disse que vocês estavam separados. Ela disse, a voz trêmula, mas audível. Me fez acreditar que eu não estava fazendo nada de errado. Mas ele mentiu, para mim e para você. Douglas tentou falar, gaguejar alguma desculpa, mas não saiu nada que fizesse sentido. Dona Ivete, a mãe dele, estava com as mãos no rosto, em choque. Minha mãe me olhava com lágrimas nos olhos, mas também com um orgulho que eu nunca tinha visto antes. Eu tenho provas de tudo. Continuei pegando meu celular. Mensagens, fotos, áudios. Tudo organizado, tudo documentado. Mas eu não vou expor isso aqui, porque não é sobre humilhar ninguém. É sobre eu me libertar de uma mentira. Olhei para Douglas, que estava destruído. A máscara finalmente caída. Eu não vou mais viver na sombra da sua mentira, Douglas. Eu mereço mais. E, sinceramente, ela também merece. Coloquei a taça na mesa e peguei minha bolsa. O jantar tá pago. Aproveitem. Eu vou embora. Fernanda se levantou imediatamente e veio ao meu lado. Jéssica e Camila também. Minha mãe me abraçou forte antes de eu sair, sussurrando no meu ouvido. Eu sempre soube que você era mais forte do que mostrava. Saí daquele restaurante com a cabeça erguida, o peito apertado, mais livre. Livre de verdade. 3 meses depois, eu estava morando num apartamento pequeno, mas meu, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Fernanda tinha me ajudado com a mudança e, nos primeiros dias, dormiu no sofá para eu não me sentir sozinha. O divórcio estava em andamento. Douglas tentou me procurar algumas vezes, mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que ia mudar, mas eu bloqueei. Não tinha mais nada para ouvir dele. Marcele também me mandou uma mensagem semanas depois, agradecendo por eu ter tido coragem de expor a verdade. Ela tinha terminado tudo com ele também. Parece que, quando ficou sozinho, Douglas percebeu que não tinha ninguém, nem a esposa que o sustentava emocionalmente, nem a amante que alimentava seu ego. Recebi a ligação do professor Reinaldo. A vaga no Hospital Português em Recife tinha saído. Eles queriam me entrevistar. Fui. Passei. E em 2 meses, eu estava começando uma nova vida na capital. Hoje, quando olho para trás, vejo a Laís que eu era. Dedicada, mas apagada. Forte, mas silenciada. E vejo a Laís que me tornei. Ainda dedicada, ainda forte, mas agora com voz, com escolha, com vida própria. Aquele pedido dele, aquela tarde de domingo, não foi o fim do meu casamento. Foi o começo de mim mesma. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.